Oi, gente. Olha, hoje na verdade eu tô aqui comendo um petit gâteau caseiro, feito pela minha mãe, na verdade. Mas na verdade eu tô aqui pra falar sobre outra coisa. Tô aqui pra falar um pouco sobre a flexibilidade psicológica. Sabe, tipo aquela sensação que a gente tem às vezes quando a gente tenta livrar talvez um pensamento ruim, uma ansiedade, e parece meio que a gente fica mais preso ali nele, sabe? Muita gente, às vezes, é uma forma da gente lidar com os nossos problemas. Isso é um jeito meio rígido, na verdade. E tenta ver o seguinte: é como se a gente fosse, vamos dizer assim, um galho seco. Qualquer vento forte que vem ali, meio que a gente estrala e quebra. Sabe, hoje eu quero apresentar aqui uma forma um pouco diferente de tentar ver isso, que é um conceito até na verdade que mudou a minha vida, um pouco a minha mente, que ela vem de uma abordagem chamada ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, tá? E basicamente é o que a gente chama de flexibilidade psicológica, tá? Então, basicamente, tu imagina que a nossa mente, ela é como se fosse uma fonte de água de um parque. Tu veja aqui por fora, tu vê vários jatos ali altos, jogando alto, baixo, ali um monte de água para todos os cantos. E basicamente esses jatos, vamos ler aqui são os nossos sintomas, ou seja, a tristeza, o medo, o estresse. Mas o que importa, veja, não é o que o jato vê, mas sim o encanamento ali que está por baixo daqueles jatos ali que jorram água ali. Então a flexibilidade psicológica ela seria basicamente esse encanamento que está por baixo desses jatos. Se ela estiver funcionando bem, então a gente vai conseguir lidar bem com qualquer emoção sem a gente quebrar, vamos dizer assim. E aí, como é que a gente constrói isso? A ACT, ela usa 6 pilares simples, tá? Ou seja, e eu vou tentar explicar aqui um pouco cada um deles, brevemente, para trazer esse passo a passo, essa tua visão, que você tem essa visão de cima. O primeiro ponto é a gente estar no aqui e agora. A gente passa muito tempo pensando, ouvindo as vozes da cabeça, escutando elas, e a gente está sofrendo pelo que às vezes pelo que passou, ou pelo que vai vir no teu futuro, talvez. E ser flexível é a gente observar que a gente está olhando isso e tentar voltar pro aqui e agora. Basicamente eu tentar perceber o que está acontecendo agora sem julgar esse ato que eu estou fazendo. Uma segunda coisa é eu fazer o que a gente chama de desfusão cognitiva, ou seja, eu me desgrudar desses pensamentos. Tipo, vem aquele pensamento, por exemplo, poxa, eu sou um fracasso. Às vezes a gente acredita nisso como se isso fosse uma verdade, só que aí entra a flexibilidade psicológica, ela ensina basicamente que, poxa, isso é só uma frase. Ou seja, é só um pensamento que passou na minha cabeça, então eu não sou esse pensamento, eu sou quem está olhando para esse pensamento. E sou eu que estou percebendo esse pensamento, mas eu não sou ele. Ele é só a voz da cabeça que está dizendo. Um terceiro conceito chave aí é a aceitação, ou seja, o abrir espaço. Muitas vezes a gente gasta muita energia muito grande querendo tirar porque quero tirar aquela dor dali de dentro de mim. E a flexibilidade basicamente vai ser eu parar. Eu paro de lutar contra o que eu tô sentindo. E eu digo, não, pera, tudo bem, pera. Eu tô sentindo ansiedade aqui agora. Nossa, isso tá bem desconfortável. Mas eu vou dar esse espaço aqui para ela enquanto ela tá aqui e eu vou seguindo a minha vida aos poucos. Tá? Um outro quarto conceito aí é o eu observador. Ou seja, imagine, por exemplo, que tu é o céu e que tu vê nuvens nesse céu. E essas nuvens, elas são as emoções, mas eu sou esse céu. Então as nuvens, você vê que essas nuvens elas mudam o tempo todo. Tem tempestade, tem sol, tem vento, mas o céu continua sendo o céu. Você é esse espaço seguro onde tudo acontece. Então tenha isso com clareza na tua cabeça. Um quinto ponto são os nossos valores, ou seja, o que realmente importa pra mim. Porque não adianta eu só saber eu lidar com a dor, e a gente precisa saber pra onde a gente vai com isso tudo. O que é importante pra você? É a tua família? É a tua carreira? É a tua saúde? É a tua autonomia? Veja que teus valores, eles são a tua bússola para o norte que tu quer dar pra tua vida. E o sexto ponto que é que te traz bastante forte é eu ter um compromisso com minha ação, ou seja, eu partir para fazer algo. Ou seja, basicamente nada vai servir se eu entender tudo isso, mas eu continuar ali sem dar nenhum passo concreto. Ou seja, eu ser flexível basicamente é eu fazer uma coisa, uma ação, mesmo que ela seja pequena, mas que essa ação seja voltada para aquela coisa que eu valorizo. Mesmo que eu sinta medo, mesmo que eu sinta preguiça de fazer aquilo ali, eu fazer o que precisa ser feito. E eu não vou fazer uma coisa extrema, eu vou subindo aos poucos para fazer isso. Ou seja,
Em linhas gerais, basicamente, a flexibilidade não é eu ser feliz como se fosse um jardim lindo de maravilha o tempo inteiro, porque a vida não é isso, isso é uma mentira. Na verdade, é eu aprender a estar no aqui e agora, presente, eu abrir espaço para sentir a experiência, mesmo sendo uma sensação ruim. E eu fazer isso e fazer isso é importante, é muito importante. Por quê? Porque basicamente quando eu abro espaço para essa experiência, eu tô sentindo aquilo que eu tô sentindo, mas não necessariamente eu faço aquilo que eu tô sentindo, eu não respondo aquilo ali, mas eu vou para um caminho talvez de sentir e acolher aquela emoção. Em vez de eu ser. E aí, por que, que isso é tão importante? Porque em vez de eu ser aquele galho seco que eu quebro, eu me torno como se fosse um bambu. Ele meio que enverga bastante quando e balança pra caramba quando vem uma tempestade forte, mas ele não vai quebrar. Ele não vai quebrar, pelo contrário, ele vai continuar crescendo porque ele tem essa flexibilidade. Então, olhe pra você e você hoje, onde que você sente que você tá mais, vamos dizer assim, rígido hoje na tua vida? Qual área que tá? Pense um pouco sobre isso, se quiser, deixe nos comentários, tá? Se tu gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, tá? E eu vou tomar aqui meu sorvete, senão ele vai derreter, então se cuida e foi um prazer. E volte sempre ao nosso canal.